agulha 1,5 milímetros, agulha 2,5 milímetros. Aqui minha opção de fios é 2 cabos de Clea 1000, mas você pode utilizar o fio de algodão que você tiver aí ao seu alcance. E um cabo do Jolie. Esse daqui é um fio hiper antigo, ele não é mais fabricado, mas existem no mercado outros fios com a mesma característica. Então, aqui, para vocês conseguirem ver bem, durante a trama do fio, você encontra pequenas lantejoulas, olha, que vai trazer um brilho delicadinho, né, para a execução. Então, você pode aí utilizar tanto um fio com essa característica, quanto, inclusive, um outro fio que você tenha de sua preferência. Iniciamos a execução com a agulha 2,5 milímetros e com os 3 cabos juntos. Nós precisamos de um cordão inicial com 33 correntes. Então, aqui, a primeira, a segunda, terceira, a quarta, a quinta, sexta, sétima, oitava, nona, a 10ª. E eu gostaria que vocês observassem o seguinte, vamos trazer aqui a imagem um pouquinho. Percebam que eu deixo o ponto bem fluido. Percebe que quando eu puxo, olha só, ó, eu deixo o cabo vir, eu dou uma certa altura para esse cabo, justamente para que eu consiga ter espaço para trabalhar os pontos. Quando você faz o seu cordão de correntes inicial com o ponto mais apertado, na hora que você vai desenvolver o seu trabalho, então você vem aqui, começa a tecer os pontos sobre este cordão de correntes, ele vai ficando mais apertado e desta forma, o cordão de correntes em relação a todos os pontos que você vai tecer, fazendo com que o trabalho cresça, vai ficar menor. Então, vai ficar apertado, vai ficar tudo amontoado. A ideia é que seja fluido. Minha gente, vou colocar então os 33 pontos iniciais e eu volto aqui. Na sequência, nós trabalharemos grupos de 11 pontos, sendo que os pontos iniciais, os 11 primeiros pontos e os 11 últimos pontos recebem 7 pontos baixos e 3 meio pontos. Então, eu inicio com os pontos baixos. Então, olha lá, você vê que aqui eu puxo a minha alcinha, faço o meu primeiro, segundo, o terceiro ponto baixo, quarto, o quinto ponto baixo, sexto ponto baixo e agora o sétimo ponto baixo. Então, você observa que o ponto em relação à base não está retorcido. A gente consegue ver que o espaço do ponto baixo em relação às correntes é o mesmo. É sinal que a gente fez o cordãozinho de correntes com um tamanho, com um movimento que permitiu o ajuste do ponto que vem a seguir. Na sequência, a gente laça e vamos fazer uma continuidade com 3 meio pontos. Então, você tem o primeiro, o segundo e agora o terceiro meio ponto, sempre deixando o movimento, trazer o cabo, trazer o fio, para que a gente consiga ter uma resposta positiva. Na sequência, os próximos 11 pontos serão pontos altos. Então, a gente começa fazendo o primeiro ponto alto, o segundo ponto alto, o terceiro ponto alto, o quarto ponto alto, o quinto ponto alto, o sexto ponto alto, o sétimo ponto alto, o nono ponto alto, o décimo ponto alto, o 11º ponto alto, o 12º ponto alto, o 13º ponto alto, o 14º ponto alto, o 15º ponto alto, o 16º ponto alto, o 17º ponto alto, o 18º ponto alto, o 19º ponto alto, o 20º ponto alto, o 21º ponto alto, o 22º ponto alto, o 23º ponto alto, o 24º ponto alto, o 25º ponto alto, o 26º ponto alto, o 27º ponto alto, o 28º ponto alto, o 29º ponto alto, o 30º ponto alto, o 31º ponto alto, o 32º ponto alto, o 33º ponto alto, o 34º ponto alto, o 35º ponto alto, o 36º ponto alto, o 37º ponto alto, o 38º ponto alto, o 39º ponto alto, o 40º ponto alto, o 41º ponto alto, o 42º
o terceiro ponto alto, o quarto ponto alto. E você observa que eu sempre vou trabalhando trazendo o cabo. Lentamente eu trago o cabo. Então, eu fiz 4. Então, o quinto ponto alto, sexto ponto alto, sétimo ponto alto, o oitavo ponto alto, nono, o décimo, deixa eu contar para ver se eu não pulei um, né? Porque eu tô achando que eu pulei um. Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E agora o último. O 11º ponto alto. Assim como no início, os últimos 11 pontos também vão receber uma sequência de meio pontos e de pontos baixos. Mas agora é o inverso, eu inicio com meio ponto. Então, eu vou laçar e eu vou fazer uma sequência de 3 meio pontos. O primeiro, o segundo e o terceiro. E aí, 7 pontos baixos. Então, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, quinto, o sexto ponto baixo e o 7º ponto baixo. Então, o desenho da sua carreira deverá ser algo como este que você vê aqui. Na segunda carreira e em todas as que vêm a seguir, até alcançarmos a última, nós vamos ter um início com 7 pontos baixíssimos e um final de 7 pontos baixíssimos. Então, nós não temos mais pontos baixos no início e no final de todas as carreiras, até que alcancemos a última, aonde novamente a gente muda. Então, minha gente, uma corrente para iniciar a carreira, e vamos trabalhar 7 pontos baixíssimos. Primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, quinto, sexto e o 7º. Uma sequência de 3 meio pontos. Primeiro, segundo e o terceiro. E agora, aonde nós temos os nossos 11 pontos altos, nós vamos trabalhar inicialmente uma sequência de 4 pontos altos. Então, o primeiro, segundo, terceiro e o quarto. Os 3 próximos pontos que nós temos a seguir serão trabalhados em 3 pontos altos fechados juntos. Então, laçamos, passamos a agulha pelo primeiro ponto, puxamos a laçada, laçamos e arrematamos os 2 pontos e mantemos na agulha.
Laçamos, passamos e puxamos, laçamos e arrematamos 2 e mantemos na agulha. Laçamos, passamos no ponto e puxamos, laçamos e arrematamos 2, mantendo na agulha. Uma vez que você tenha 1, 2, 3 pontos aguardando pelo arremate, você vai laçar e vai arrematar todos os pontos de uma vez só. Voltamos a trabalhar um ponto alto para cada ponto por 4 vezes. Então, nós temos o segundo, nós temos o terceiro e nós temos o quarto. Uma sequência de 3 meio pontos, então, o primeiro, o segundo e o terceiro. E para encerrar a carreira, 7 pontos baixíssimos. Então, o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, o sexto e o sétimo. Esta é a resposta que você deverá obter nesta carreira. Novamente, vamos iniciar a carreira com uma corrente e viramos o trabalho. E vamos fazer 7 pontos baixíssimos. Então, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, sexto e o sétimo. 3 meio pontos, primeiro, o segundo e o terceiro. E, minha gente, nós vamos fazer a sequência de 4 pontos altos e quando nós alcançarmos o ponto alto central, nós vamos novamente trabalhar uma sequência de pontos altos no mesmo ponto de base. Só que ao invés de fecharmos os pontos juntos, nós vamos abrir os pontos, nós vamos adicionar pontos. Então, vamos laçar e vamos para o primeiro ponto alto, o segundo ponto alto, o terceiro e agora o quarto. No ponto alto central, nós vamos laçar e vamos trabalhar 3 pontos no mesmo ponto de base. Então, você está acompanhando o meu segundo ponto e agora o meu terceiro ponto. Então, veja que você tem 3 pontos no mesmo ponto de base. Mais uma vez, 4 pontos altos, o primeiro, o segundo, o terceiro e agora o quarto. E nós vamos fazer 3 meio pontos. O primeiro, o segundo e o terceiro. Na sequência, voltamos a trabalhar os pontos baixíssimos. Então, vamos fazer uma sequência de 7 pontos baixíssimos, que é quando nós encerramos esta nossa carreira. Então, você está vendo aqui comigo o segundo ponto baixíssimo, terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e agora o sétimo ponto
baixíssimo. E a resposta que nós devemos obter é algo como esta aqui. Para a próxima carreira, uma corrente e bora lá, 7 pontos baixíssimos. Então, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, sexto e o sétimo. A sequência de 3 meio pontos, o primeiro, o segundo e o terceiro. E minha gente, durante 8 carreiras, contando com esta em que nós estamos agora, nós vamos trabalhar um ponto alto para cada ponto da carreira anterior. Então, não vamos mais nem diminuir, que seria fechar os pontos juntos, como nós fizemos nesta carreira, nem aumentar, que seria fazer 3 pontos no mesmo ponto de base, como feitos nesta carreira. Então, agora, por 8 carreiras, tá? Um ponto alto para cada ponto de base. E, na verdade, será por 8 carreiras que nós vamos trabalhar sempre 7 pontos baixíssimos, 3 meio pontos, um ponto alto para cada ponto de base, é um total de 13 pontos. Novamente, 3 meio pontos e encerrando a carreira, 7 pontos baixíssimos. Esta é a sequência de pontos no decorrer de 8 carreiras consecutivas. Novamente, relembrando, esta carreira que nós estamos fazendo agora é a primeira destas 8. Vamos lá? Descendo desta forma até o final